Eu acredito muito no que é possível também. Você vê que eu acredito no acaso e no possível, né? Se o possível é 500 coisas em 1h30, não tem aquela música do Sting, When the world is running down, you make the best of what's still around. Meu, o Sting, quando ele falou isso, parece um mineiro falando. Vamos traduzir para o público. Quando o mundo está indo para as cucuias, quando está tudo redemoinho louco, faz o que é possível fazer, né? A gente faz o melhor do que dá para fazer. O melhor do que dá para fazer. Lógico que a gente não é duro ser zen no turbilhão, né? Mas é o que temos, cara. Eu, de muitos anos para cá, eu penso, é o que temos. Às vezes eu tenho sonhos assim de tempo, espaço e paz na cabeça. Oráculo das Perguntas. Compositor, músico, cantor, letrista, poeta, ator, locutor, disc jockey, trovador. Maurício Pereira é um trovoador paulistano que chegando na música de vanguarda brasileira quando nos anos 80 pilotou ao lado do André Abujanra a Big Band de 2, Os Mulheres Negras, que frutificou em 2 discos. Depois disso foram 8 discos em carreira solo, dentre eles Mergulhar na Surpresa, Outono no Sudeste e o último, Micro. Como diz o nome, um disco, digamos, minimalista, ao lado do músico e também compositor, ótimo compositor por sinal, Tonho Penhasco. Bom, ano passado ele lançou o livro que está aqui na minha mão, Minha Cabeça Trovoa, As Letras que Eu Fiz e Suas Histórias. Um tesouro com prefácio deslumbrante do Marcelino Freire, editado pela editora Miriveja. Maurício Pereira, como está dito aqui no livro, será que tem mesmo essa diferença entre compositor e poeta? Uau! Já pensei nisso 1000 vezes. Já me respondi isso 1000 vezes. Você me perguntou agora, simplesmente sumiu a resposta. Então vamos pensar junto aqui. Tem um lado que tudo que a gente cria é criação, não é música, não é cinema, não é poesia, não é... Tá. Então é esse lado livre, lindo, livre, leve, solto. Então, qualquer coisa é qualquer coisa. Mas na hora do vamos ver, que você pega a caneta de segunda a sexta e se mete dentro do mercado, então eu me considero um compositor popular. Eu componho canções, eu não sou um compositor de trilha, nem de nada disso. Componho canções. A gente no Ocidente, aquela canção com os 3 acordes, o 2-5-1, segundo grau, quinto grau. Quem é músico sabe o que é o 2-5-1. São 3 acordes, para quem é ouvinte. E as quadraturas, para quem é ouvinte, é o seguinte: 4 versos, 4 estrofes, 4 isso, 4 aquilo, 4 compassos, 4 tudo. 90% das canções é isso, 3 acordes e 4 tudo, né? Eu acho que o cara que é compositor, ele nasce e quando ele toma um susto no meio da rua, ele cospe uma música, uma canção, que vem com 3 acordes e aquele monte de 4. Eu não cresci compositor, eu virei músico sem querer depois de velho. Então, aos 25 anos que eu comecei a ser. Então, quando eu comecei a fazer canções, elas não nasciam no formato natural da canção, que são os tais 3 acordes e aquele monte de coisa. Você já escrevia poesia antes de fazer música? Eu escrevia para mim mesmo. Algum mimeógrafo que eu passei adiante aí, alguma coisa de mimeógrafo e tal. Aquela coisa que era roxinha, o mimeógrafo? Nem. Uma vez eu pus numa gráfica mesmo. Tem algum solto por aí, né? Eu não achava que ia trabalhar com escrita, eu me formei de jornalista. Trabalhei um tempo de jornalista, fui revisor do Estadão, escrevia de redação, estava mais perdido que cachorro em mudança, qualquer coisa. Se eu não conhecesse o André, eu não sei o que eu estaria fazendo da vida hoje. Então é tudo culpa dele? É tudo culpa do André. Tudo culpa do André. André Abujanra, para quem não sabe. Que é o meu parceiro de Mulheres Negras no meio dos anos 80. Que eu conheci, tive uma conversa boa, eu tinha sido despedido do meu enésimo emprego de jornalista,
não sei realmente o que eu estaria fazendo da vida, talvez estivesse sendo um jornalista bagunçado, né? Então o fato é que quando eu fui sentar para escrever canções, elas não eram na forma natural, entre aspas, de uma canção. Aquela coisa natural mesmo, quase orgânica, né? Sabe, Procurando Nemo, que o peixinho é meio diferente? As minhas canções, elas acabam... São um pouco... Elas são muito crônicas, são um pouco faladas, né? Sim. Tem muitas delas, não todas, mas elas têm essa coisa mesmo da crônica, né? E para responder a tua pergunta sobre poeta e compositor, muitas canções minhas, eu escrevi elas como uma poesia primeiro. Eu não achava que elas iam ser musicadas. Então, quer ver alguma coisa que eu fiz para os Mulheres Negras, que foi a primeira banda que eu toquei? Lá tem uma música chamada Milho. Ela fala assim: atrás de um milho, atrás de um trilho reside um velho milho. Espiga seu filho brincando na palha, coalho, com tomate, com repolho. Um dia comi isso com molho, só pensando como tudo nessa vida é feito a olho. Isso não tem o formato de uma canção. Isso é um tipo, e mesmo como poesia, não é um soneto, não tem dodecassílabos, né? Eu sempre usei muito idioma, sempre escrevi muito, mas eu sou autodidata, eu não tive escola de letras, né? Então, para responder a tua pergunta, tem uma coisa que é diferente de poeta e de compositor. O poeta, às vezes, ele é mais louco. Ele não fala eu te amo, ele fala os peixes se abraçam. E você não tem certeza se ele está querendo dizer eu te amo, porque a poesia, ela é tinhosa. Ela não aceita que você diga para ela, você significa isso. Pode não ser. Pode não ser. Uma letra de canção, às vezes é isso. Olha, te encontrei passeando na praia, fiquei afim, a gente se deu a mão, tomou um chopp e agora estamos aí. A canção, ela é mais... Eu acho mais bonito porque é mais vira-lata. Mas tem poetas vira... Eu acho que existem poetas vira-latas, né? Assim, existe. O Leminski é um poeta vira-lata. Ah, mas o Leminski é um vira-lataço, hein? Vira-lataço! Ele virou latunas. A Angélica Freitas eu acho meio vira-latas, dá vontade de... Enfim, não sei. Não, tem. Olha, vamos... Essa conversa é pra gente ficar horas, pode crer. né? Mas vamos falar um pouco do livro. Eu queria saber, então, por que você teve essa ideia de colocar as letras e de contar as histórias? E como é que tá a repercussão, né? Já faz mais ou menos um ano que você lançou. Um pouco mais, E como é que tá essa repercussão? Um ano de livro é o comecinho, né? O livro vai mais que disco, assim, né? Ele tem um tempo diferente, né, do disco. Olha, eu não conheço bem o livro, mas eu tenho essa impressão, no meu caso, que ele é quase tudo que eu escrevi. Pensando bem, em 40 anos eu não escrevi tanto, assim, tem cara que escreveu 800, né? Eu não devo chegar a 100, é bastante. É mais que o Caymmi, bastante, bem mais que o Caymmi, né? É mais que o Caymmi? O Caymmi escreveu pouquíssimo. Ah, mas ele escreveu todas que precisavam ser escritas. No duro, esse livro, como algumas N coisas que eu fiz, sabe aquelas coisas que você tem ideia, mas nunca faz? Aí apareceu um conhecido que na pandemia abriu uma editora, que é o João Correia, e falou, pô, você não acha que tinha que ter um livro com as suas letras? Ah, sempre achei, mas aí eu vou ter que eu mesmo fazer, editar, pô, eu não sei fazer isso, preciso achar uma editora. Então, na correria, talvez acabasse não fazendo, né? E o João, que abriu essa pequena editora, Mira e Veja, tal, ele ajudou a editorar o livro, achar os assuntos, achar a ordem, fio da meada, não, conta a história aqui e tal. Então eles me ajudaram muito a botar de pé, organizar desorganizadamente, mas organizadamente, né? Ai, ficou demais. Uma coisa eu saquei de cara, você falou sobre letra e poesia, para botar minhas letras no papel, eu tive que repensar elas. Elas passam a ter vírgulas, pontos e lugares onde eu canto e preciso parar para respirar. Quando eu estou escrevendo, não. Então uma frase pode ser gigante no papel. E cantando, uma hora o ar vai acabar, né? E a experiência é diferente. Acabei conversando com escritores, acabei tendo que ler minhas coisas. Eu acho que eu entendi um pouco melhor o que eu escrevo, ou pelo menos tive sensações que eu não conhecia. Então foi uma experiência legal. Máximo, que máximo.
nas melhores livrarias do ramo. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Oi, eu sou a Bel Bluebell Fontana, compositora, professora e escritora. Dando aulas de conversação em inglês, eu criei uma coleção de perguntas diferentonas. Eu tenho toda uma vida não instagramável em que eu passo tardes entrevistando os meus alunos. Ela é cheia de momentos cômicos e de momentos poéticos. Daí veio o Oráculo das Perguntas, meu jogo de cartas com perguntas e agora meu podcast. São 3 categorias de cartas: perguntas sobre o seu passado, perguntas bestas ou não tão bestas e perguntas filosóficas. Bora jogar? Vamos lá, primeiro sobre o seu passado. Já viram? Já. Fale de uma experiência que mudou a sua vida. Ave Maria. Tem, viu? Tem bastante, né? Sempre tem. O que é uma experiência que mudou minha vida? Tem, é que a gente muda tanto a vida da gente que a gente esquece. Como eu falei no começo ali, ter conhecido o André mudou minha vida. Essa é uma experiência que mudou minha vida. Sabe uma coisa que eu acho que mudou minha vida? Imagina, eu sou um cara de classe média. Quando eu era pequeno, a coisa que eu mais gostava, meu avô me levava na estação de trem de Campinas para ver a manobra do trem, que era um trem se formando. Campinas era uma cidade ferroviária. Eu acho que se eu não fosse um cara de classe média, que estudou, que é jogado para essas profissões de classe média, eu acho que eu teria sido trabalhado na estrada de ferro. Então, ser um cara de classe média que estudou, isso mudou minha vida também. Porque você não pensa mais que você pode ser maquinista de trem. Isso faz toda a diferença, né? Toda. Aliás, é o que mais muda a nossa vida, talvez Sim. seja o conhecimento, né? E o acesso, né? A informação. Você está jogando comigo um jogo que você me pergunta coisas aleatórias, como se a vida da gente fosse uma roleta. Você gira a roleta. Aí onde você nasceu? Você pode ter nascido em Manhattan, ou você pode ter nascido, sei lá, no Líbano. Você pode ter nascido numa mansão, você pode ter nascido branco, preto, homem, mulher, gay, músico, sapateiro, soldado. Essa roleta, diante da gente nascer, ela muda muita coisa, né? E depois que a gente nasceu, coisas, mesmo dentro da casinha da gente, acasos mudam. O André mudou. Muito. E a classe média mudou. Acasos acontecem muito. A gente controla pouca coisa, eu acho, na vida. Pode crer. Tem uma ilusão, né? Tem uma ilusão, eu acho. Vamos lá. Segunda carta sobre o seu passado. Tira uma. Que professora ou professor teve um grande impacto na sua vida? Teve alguns. Teve uma professora de matemática que eu tive. Eu estudei num colégio de estado aqui em São Paulo chamado Costa Manso. Que tinha uma particularidade. Eram 48 moleques. O diretor achava que homem com mulher não combinava, né? E eu era o menor da classe. Daqueles baixinhos que entendem de matemática. E essa professora, eu vim a saber depois, cruzando meus colegas num desses almoços que os caras fazem 40 anos depois, né? Que eles achavam ela a maior mala sem alça. Eu pensei assim, eu não sei dizer se ela era uma mala sem alça ou não, mas ela dava aula de matemática de uma maneira que parecia que ela dava aula voando. Não é que eu tinha tesão dela, não tinha tesão dela, mas ela tinha um trato com a matéria, que era de tal comunhão, que ela tinha isso que a gente chama de graça. Graça é um troço sagrado. Mas com 12 anos de idade você não sabe o que é graça. Eu só sabia que aquela maldita ensinando matemática tinha um facho de luz nessa mulher. Então, essa é a dona Sueli. Se alguém escutar isso e me disser onde eu acho a dona Sueli, se ela for viva, jamais ela vai imaginar que um fedelho via fachos de luz quando ela ensinava a equação do segundo grau. Nossa, dona Sueli do Costa Manso. Do Costa Manso. Se alguém localizar, manda esse recado para ela. Pode dizer que eu agradeço muito. Maravilhoso.
Bom, o seu último disco foi o Micro. Micro. Né? Por que fazer um disco micro? Você vê como tantas coisas que eu fiz, muita gente vem falar comigo e acha que eu sei muita coisa. Eu sei muita coisa, porque todo mundo sabe muita coisa. Mas muitas coisas na minha vida são casuais. Como eu ter virado músico, né? Por exemplo. O Micro é mais uma dessas coisas casuais. Não todos os meus discos são sem querer. O Micro foi. Sabe quando você monta show com banda, você lança no Sesc com 40 músicos, 80 iluminadores, aí na semana seguinte você tem que tocar numa cidade a 2.000 quilômetros da sua casa. Só tem passagem para 1 ou 2 caras. Então, depois que eu lançava os meus discos, sempre eu tive um esquema, eu mais um músico, que eu não toco violão ou piano, senão eu teria que ir sozinho, né? Um esquema mais portátil. Esquema portátil, um esquema estradeiro. Aí então o Tonho, que é um velho companheiro, lá por 2005, por aí, ele aprendeu um pedaço do meu repertório para a gente fazer de guitarra e voz em casas pequenas, que não tem iluminação, não tem som muito bom, às vezes tem que viajar, cabe 30 pessoas, aquela coisa, para ser viável de algum modo, fazer a divulgação e tal. Passa um ano, passa 2 anos, passa 10 anos, a gente se conhece muito. O Tonho é um músico muito brilhante, que viaja muito, a cabeça do Tonho é muito viajante. E ele, aos poucos, foi criando desenhos para as minhas canções, né? E eu, a partir dos desenhos que ele criava, fui reaprendendo a cantar as canções. Tinha mais silêncio, eu fui entendendo que certas coisas não precisava gritar, que alguns significados, sentidos, emoções apareciam, tal. Mas eu podia continuar fazendo isso na estrada, de um jeito bem baratinho, né? Só que aí veio a pandemia. E durante a pandemia, eu e o Tonho, a gente estava na estrada, a gente se ligava todo dia e confabulava. E a gente começou a ensaiar esse disco pelo telefone. Que maravilhoso. Quando acabou o confinamento, vamos gravar logo isso aí. E aí a gente gravou com o Gustavo Como que é Ruiz. ensaiar pelo telefone? Peraí, explica isso pra gente. Para você ensaiar pelo telefone, você precisa ter tocado uns 20 anos com o cara. É meio telefone, meio de telepatia. O cara né? já conhecia muita coisa, né? Eu já falei, pô, Tonho, se naquela hora acontecer isso, aí a gente conversava teoricamente, como se a gente... Aí desligava o telefone. Tinha todo o tempo do mundo na pandemia. Então eu ensaiava coisas a capela, cantando, e o Tonho ia arquitetando os arranjos. É um disco que são releituras, então isso ajudou a fazer. Talvez se fosse um disco de inéditas não fosse possível, né? Mas eu acho que a comunhão da gente gerou um disco que jamais viraria disco. Ele seria sempre esse show para enfrentar a estrada. Mas também tem uma coisa interessante quando a gente enxuga, né, a banda, que a canção ela ganha ela sobressai também, né? Total. Eu que sou letrista e tenho voz pequena, para mim fica mais fácil de contar a história, né? Na banda, às vezes, você precisa fazer um pouco de força para andar junto com a banda. Você tem mais drive. Mas os trabalhos... Não por acaso eu tenho tanto trabalho de duo, né? Que me dá mais espaço para contar a canção. Contar as histórias. Eu acho que é tudo contar história. Acho que essa coisa do poeta e do compositor... Não sei, eu acho que é tudo contar história. Eu acho assim. E os formatos, eles são... As linguagens são... Sei lá. Eu assim, pela minha experiência, tem canções que eu estou contando uma história. Tem canção que é crônica, que eu estou dando um retrato. E tem coisas que elas são poesia mesmo. Que são tipo uma pintura, né? Meio haikai, isso. né? Meio... Tem coisa que é pintura. Tem coisa que é pintura. Mas, que nem eu falei no começo, eu acho que isso acontece comigo porque eu não sou especialista. Então, imagina o Erasmo Carlos, que era um ídolo de infância. Ele tinha o formato dele. Vem tudo mais ou menos naquele formato. O cara é um especialista naquela onda, né? Eu não tenho essa experiência. Então, geralmente, você faz sempre a letra antes e depois você musica? Ou... Nos últimos anos, sim. Sempre está partindo da letra. Antes eu fazia tudo meio junto, como eu não toco violão. Eu fazia de cabeça, porque por causa de eu estudar saxofone eu tinha o campo harmônico na cabeça e tal. Mas, ultimamente... Tá vindo a palavra primeiro. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é como está acontecendo. Então,
a palavra ganhou importância. Talvez a pandemia, talvez esses trabalhos em que eu tive que cantar de um modo muito atento. Então eu tô grudado na palavra de um jeito que eu não estava antes. Talvez o livro tenha me empurrado para isso também. Vamos ver o que vem pela frente, mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos para a segunda rodada. Bora. Do nosso joguinho. É a que eu mais gosto, porque são as perguntas bestas, porém não tão bestas. Pergunta nunca é besta, né? Eu tenho essa desconfiança também. Vamos lá. Complete a frase. Se eu pudesse ser amigo de um personagem fictício, seria... Puxa, eu podia falar. Personagem fictício é um personagem lá da literatura? Da literatura, do cinema, dos quadrinhos. A primeira coisa que me ocorreu foi um daqueles personagens do Machado de Assis, que eles são solitários, macambúzios, né? Mas aí eu pensei assim, cara, mas por que eu ia ser amigo de um cara desse? Esses caras, é difícil para eles terem amigos, porque eles são solitários. E num certo sentido, eu sou tímido também para ficar amigo, ainda mais de um cara solitário. Então já não seria esse. Eu acho que se eu fosse estar numa história assim, eu queria morar na Vila do Chaves, sabe? O Chaves, com o seu Madruga. Eu queria ser um daqueles amigos do Chaves. Fala mais sobre isso. Porque é uma coisa da infância. A infância é que você é bem bobão, joga bola, faz bobagem, solta papagaio, esconde. Tem uma inocência ali, sabe? Ao mesmo tempo, tem uma marotice. Que é muita coisa da infância da gente também, né? Qualquer infância. Não sei se hoje é assim, né? Então, eu ia até te perguntar isso, né? Será que as gerações dos seus filhos, por exemplo, tiveram... Foi bem diferente já, né? Meus filhos estão em volta entre os 20 e pouco e os 30 e pouco. Eu tive eles nos anos 90. Eles pegaram essa coisa de brincar na rua? Um pouco. Eles tinham muito primo, muito amigo, tinha um grupo de amigo grande. Não tinha muita rua, tinha praça, eu levei eles muito para praça. Anos 90, por sorte ou por azar, foi uma época ruim para burro de trabalho, então eu cuidei de criança adoidado, né? Eu fui criado na Vila Olímpia nos anos 60. A rua onde eu morava, a Tila Inocente, ela é um quarteirão da Faria Lima hoje. Não tinha Faria Lima lá. E a rua era de terra. Então brincava na rua, né? Era um pouco Chaves. Os meus filhos foram criados na Zona Oeste, já é mais um papo cabeça do que o bairro da Vila Olímpia era, né? Então, a infância da ZO tem, como é o nome, Castelo Rá-Tim-Bum, palavra cantada, você vai num show... Já foi um pouquinho mais dentro de casa, né? É um pouco mais dentro de casa, tem muito amigo, é diferente, era mais varziana. A infância, né? Acho que a principal coisa é essa, mais varziana. E talvez a infância da ZO, né? Sei lá o que é essa ZO aí. Eu não era da ZO quando era pequeno. Tem um amigo que chama de ZOC, Zona Oeste Construtivista. Zona Oeste Construtivista, pode crer. Minha mulher trabalhou numa escola dessas. Criou muitos caras que se alfabetizaram daquele jeito louco. Você pode me imaginar numa reunião de alfabetização, eu que estudei na cartilha. Não consigo. As primeiras imaginar. foram chocantes. Depois eu falei, isso é legal, quer saber? Você se manifestava? Você Não, curtia? eu ficava olhando, eu achava genial. Mas é muito... Alfabetizar na cartilha, né? Bebê viu a bola. Alfabetizar construtivista, eu sou marido de alfabetizador, então... Você formula hipóteses. Eu comecei a aprender o jargão daquela Emília Ferreira, é lindo. É multidisciplinar na cabeça. Né? É poético. Mas eu venho de outra época. Eu estranhei as primeiras, depois eu achei legal. Um salve para todas as professoras. Salve. Você já vê que professora está com tudo. Vamos lá, mais uma carta. Perguntas bestas, porém não tão bestas. Bestas, porém não tão bestas. Se você tivesse condições de tirar um ano sabático sem se preocupar com grana, o que você faria? Vou te falar, muito fácil. Sem me preocupar com grana, eu comprava uma moto e ia para o interior de São Paulo.
Eu passaria um ano rodando as cidades pequenas do interior de São Paulo. Eu já fiz isso, já tive moto, já fiz isso de Fusca. Eu tenho uma tara pelo interior de São Paulo. E sozinho, assim? Sozinho. Tirar um ano sabático Eu ia morrer de solidão, né? Talvez eu não aguentasse 2 meses, mas a fantasia é essa. Moto interior. Uau! Bom, você pode fazer isso no fim de semana, né? Dá para fazer esse ano sabático em pílulas. Às vezes. Pode ser. É que quando você pensa num tempo grande, eu vou te fazer um parêntese sobre uma coisa louca. Quando eu fiz o disco para Marte, a foto da capa é de um grande fotógrafo chamado Cristiano Mascaro. Sim, maravilhosa aquela foto. E o Mascaro... E ainda o encarte abre, fica incrível. Não, a foto do Mascaro. Aí eu falei, vou falar com esse cara, né? Eu cheguei nele, porque uma vez eu vi ele dando uma entrevista num documentário. Eu acho que ele foi professor do Sebastião Salgado no Senac. Uau! Pô, esse cara é interessante. Aí, pintou de fazer o Pra Marte. E no dia que eu fui pegar alguma coisa no Sesc depois de um show, eles estavam desmontando uma exposição do Mascaro sobre um livro que ele fez, editado pelo Sesc, chamado São Paulo, em que ele ficou 2 anos no interior de São Paulo fotografando. E aí quando eu vi uma certa foto, falei, pô, eu preciso dessa foto. Eu fui falar com ele. Aí ele me contou como ele fez. Um cara da antiga, foto analógica. Às vezes eu estava lá em Cristais Paulista e eu ficava sentado na beira de uma estrada até a luz aparecer, a luz exata, e clique, eu tirava uma foto. Então esse cara podia gastar 5 dias para uma foto. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. Isso é riqueza, né? É um trato com o tempo que a gente urbano aqui, não sei se a gente tem, não sei se eu aguentava um ano. Século XXI, né? Sabe, eu acho assim, essa paz de você fazer uma coisa em 365 dias, eu acredito muito no que é possível também. Você vê que eu acredito no acaso e no possível, né? Mas se o possível é 500 coisas em 1h30, não tem aquela música do Sting, When the world is running down, you make the best of what's still around. O Sting, quando ele falou isso, parece um mineiro falando. Vamos traduzir para o público. Quando o mundo está indo para as cucuias, quando está tudo redemoinho louco, faz o que é possível fazer, né? A gente faz o melhor do que dá para fazer. O melhor do que dá para fazer. Lógico que a gente não é duro ser zen no turbilhão, né? Mas é o que temos, cara. De muitos anos para cá eu penso é o que temos. Às vezes eu tenho sonhos assim de tempo, espaço e paz na cabeça. Mas tem os sonhos e o que dá para fazer. E o que dá para fazer, o que é possível fazer, geralmente é coisa para burro. É coisa para burro. É muito mais do que a gente pensa, né? Só depois que você fez um nada que você vê quanta coisa é. Nossa, tô saindo várias coisas que podem virar música daqui hoje, hein? Tô sentindo. Deus me livre e guarde. Planos futuros. E plantio? O que você tem plantado? O que você está inventando? Bom, você está com um programa de rádio. Programa de rádio de uns anos para cá. Engraçado, né? Como as coisas são. Antes de eu ser músico, antes de eu cruzar o André com 25 anos, e sem querer virar músico de repente, eu trabalhei numa rádio. É uma coisa que eu gostava, sou viciado em rádio. Tinha rádio debaixo do meu travesseiro. Mas se achar, não vai rolar. De repente, o Emanuel Bonfim de Eldorado me chama para fazer um programa de rádio lá. É difícil porque eu tenho trabalho de músico que bota a gente correndo e mais os biscates todos, né? E o rádio tem uma coisa, é toda semana, nem é diário o meu caso. Então está sendo uma experiência ótima. É um programa que chama Música Falada. Toco uma música, conto uma historinha, verdadeira ou não, às vezes eu dou informação, às vezes eu falo uma lembrança e tal. Maravilhoso. Então o rádio é uma coisa importante. Não sei até quando eu consigo ir, porque a corrida, né? E até onde eu continuo mantendo o interesse da rádio e do público, né? Tô fazendo um disco. Tô fazendo um disco de coisas que eu escrevi na pandemia. Sensacional. Na pressão, na angústia. Às vezes, quando eu tô muito angustiado, eu escrevo e jogo tudo fora. Nem leio. Porque é mais para eu não ficar louco.
Mas eu tive a curiosidade de E ler lá antes de olhar jogar. aqueles papéis. E eu salvei ali, dos 10 cadernos, eu salvei 18 letras, Que maravilhoso. que estão virando 2 discos. Caramba! Vão Você virar, tá um- gravando 2 discos, então? Não, eu tô disco gravando um duplo. primeiro. Tá. O primeiro. A grana e a disposição e o meu braço deu para gravar 9, que viraram 10. Então, por hora é isso. Então, eu tenho mais 8, que devo, junto mais alguma coisa, vira mais 10. E eu tenho um sonho antigo na carreira, há muitos anos. Eu fui cantor do Fanzine. O Fanzine era um programa de TV, apresentado pelo Marcelo Rubens Paiva na TV Cultura, um talk show, que tinha uma banda Maravilhoso. que cantava músicas que tinham a ver com o tema do programa. E eu era cantor lá, cantei umas 500 músicas em 2 anos, muita mulher, era diário e tal. E às vezes eles pediam para eu fazer versões. Então eu fiz versões, Cocaine, do Clapton. Cantando Um monte de no versão. Toró saiu dali, não? Cantando num Toró. Será que saiu dali? Deixa eu me lembrar. Cantando Saiu no Toró, dali. para quem não sabe, a Singing in the versão Rain. de Singing in the Pode Rain, crer. em português, maravilhosa. Tá no disco Na Tradição. Está na tradição. Enfim, eu devo ter ali umas 2 dúzias de versões que eu queria gravar. Só que elas são propriedade de editoras musicais multinacionais. E eles não me liberam essas versões. Então eu estou com isso empilhado, eu estou caçando um jeito de fazer isso. Mas é o tal negócio, você faz 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai atrás disso. Mas eu gostaria de gravar as minhas versões. Então eu tenho 2 discos e meio para 2 fazer. discos e meio. Tá bom, né? Tá de bom tamanho de coisa para fazer. Para os próximos X anos, que eu não sei quantos Já são. tem nome o próximo disco? Você já Não tem nome ainda, eu tô pelejando em aprender a cantar. Quem está me produzindo é o Bielzinho, Gabriel o Biel, Bazinho. sim, do Terno. Vocês conhecem do Terno, que era meu baterista no Outono no Sudeste, que é um querido, querido. Está sendo muito legal trabalhar com Que ele. legal. Super. Você tem feito isso, né? Trabalhado com outros produtores, o Gustavo Ruiz. Pois é. Que legal. Você Eu tá pegando não- só gente legal. Eu pra não trabalhar. trabalhava com produtor, porque eu não tinha grana, né? Então, quando chegou na hora de eu gravar Outono no Sudeste, eu pensei, cara, não dá mais para eu mesmo produzir, porque eu consigo produzir, mas eu não tenho a tal graça que eu via na professora de matemática, eu não tenho graça para produzir fonograficamente. Consigo escrever uma boa canção, mas um disco eu consigo, pelo menos, não destruir ele, mas eu queria um pouco de arte na produção. Aí eu comentei com o Martinho, Tim Bernardes, meu filho mais velho, o popular Tim Bernardes. Aí o Tim falou para mim algo do gênero assim, não, pai, eu não vou te deixar produzir o seu próximo disco, você tem que ter um produtor. Tá. Aí, sei lá, ele sugeriu o Gustavo. Pô, Gustavo, super legal, Gustavo Ruiz, né? Super legal, tá. Não, me dá aí. Não, tem o telefone do Gustavo, não precisa me dar. Eu falei pro Martim. Tá. Só que eu ia levar uns 2 anos para ligar pro Gustavo. Gustavo, meu disco, não sei. Como é que eu... O fato é que no dia seguinte o Gustavo estava na minha frente já. Aí, Pereira, o Tinzão falou que você quer produzir um disco comigo? Eu falei, nada como um filho possesso, né? Que maravilhoso. E foi uma experiência legal, porque eu produzi os meus discos com a minha cabeça era o orçamento. E a crueza, os meus discos até o para onde que eu estava indo, eles são muito enxutos. Enxuto um pouco por causa de orçamento e porque eu tenho um jeito mais enxuto mesmo mas enxuto também porque às vezes falta de me dar um pirulito, um sorvete, um luxo, sabe? Faltava um pouco de luxo na minha autoprodução. E esses produtores que vêm com graça e conhecimento, o Gustavo é muito assim e o Biel, que nem produz há tanto tempo, mas também é uma escola de produtor que antigamente você ouvia falar do Liminha, o Mazola, tal, eram caras muito com a cabeça do estúdio, aqui vai ter um coro, vai ter um reverb assim, essa música eu vou chamar o Olodum para fazer com você, né? É uma coisa muito restrita à própria música, né? Com o Gustavo, a primeira conversa que eu tive com ele, talvez também porque eu gosto de conceituar os músicos quando eu toco, falamos de cinema, falamos da Zona Oeste, falamos do pai dele, o Chagas, falamos
Vanguarda, fomos na padaria, tomamos um pingado. Para mim, que sou o cara do texto, da literatura, foi um alívio eu não ter que cuidar do taxímetro do estúdio, das horas de estúdio, do orçamento, da planilha, do que faz, do que não faz, porque eu pude ser mais poeta nesse sentido de deixar minha cabeça voar. E tem produtores, como é o Gustavo e como é o Biel Basile, que se você falar para eles assim, olha, nessa música, ela tem que soar como um pôr do sol. Vagarosamente ele está se pondo, e quando ele está quase se pondo, passa um avião e aterriza lá no fundo. Aí o cara fala, tá, deixa comigo. Ele transforma isso em fonografia. Em sonoridade. E eu acho que isso é cada vez mais comum, esse produtor que você que é artista fala em termos poéticos e o cara sabe vestir isso em termos fonográficos. Então isso é uma bênção para mim. Nunca mais quero eu produzir eu mesmo. Deus me livre, cara. Viciou nessa história, né? Abre muito a cabeça. Maravilhoso. Então vamos aguardar disco novo. Vamos, imagina eu como tô ansioso. Perguntas filosóficas. Porra. Que momento na vida você gostaria de viver de novo por não ter aproveitado o suficiente? Puxa, sabe qual? Tem várias coisas, vários momentos. Pessoas que eu não curti direito, coisas musicais que eu não fiz direito. Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente tá com pressa e não presta atenção. Mas eu acho... de novo eu vou falar da infância, eu não sou nostálgico não. Mas eu acho que a minha vida escolar, eu gostaria de ter levado com mais prazer. Eu acho que eu levei a sério demais a escola. Quando eu era pequeno, quando eu estava no ginásio, que era, né, o colegial, a faculdade podia ter sido mais legal. Ou eu podia Você até não mesmo... aproveitou aquela parte da loucura da faculdade? Um pouco aproveitei, porque era impossível aproveitar zero. Era os anos 80, né? Eu fiz de 70 para os 80, era mais louco ainda. Era mais louco ainda. Eram os loucos anos 70. Era tão louco que até um cara que eu estava alheio. Mesmo assim, eu fui bastante louco, mas tinha que ser mais louco. Não tem que nada, né? Mas eu acho que eu podia levar menos a sério, podia desfrutar, chegar menos preconcebido na parada. E eu descobri isso de um jeito sem querer. Quer dizer, um pouco você olha para trás e fala, pô, eu levei essas coisas muito a sério. Nada disso. Às vezes quando eu tinha 21 anos, eu estava formado, estava trabalhando. Eu pensei, cara, como assim? Por que eu não tomei bomba há uns 10 anos e não me formei só com 30 anos? Meu irmão do meio, ele ficou 9 anos na FAO, Faculdade de Arquitetura em São Paulo. Eu falei, certíssimo. Ele não estava com muita certeza. Quando ele saiu, ele já sabia um monte de coisa da vida, né? Mas uma vez me convidaram para um desses almoços de 30 anos, do tal do Costa Manso. E eu era o menor da classe. Era uma pancadaria, só menino. Era futebol, porrada e matemática, né? E eu pensei, Peraí, você tem um trauma de ter sido o menor da classe? Você era o mais baixo, é isso? Menorzinho, era o mais novo. O mais menor, novo, tá. Porque era um... Porque você não é tão baixinho. Não, mas as coisas se resolviam na porrada. Era uma classe só de homem nos anos 70, né? O mundo masculino, ele é uma merda, né? Muita coisa se resolve, e mesmo que o homem se civilize algum dia, o homem macho, eu duvido que... que a porrada vai deixar de existir. Então, era uma pancadaria. Aí, eu lembro, olhando para trás, eu pensei, eu joguei muita bola lá, e no fim aqueles caras eram divertidos. Aí me convidaram para o tal almoço. Eu pensei, eu não vou cruzar com esses caras, que só me davam porrada. Aí alguém mandou uma foto no e-mail da classe. Era uma foto tirada no intervalo entre uma aula e outra. Imagina, 45 moleques entre uma aula e outra. Alguém tirou uma foto. Aí, imagina um quadro do Bosch. Nego passando a espada no outro arrancando a cabeça do outro, cara de ponta cabeça, nego pendurado no lustre, sangue, droga, selvageria. Rock and roll, selvageria, tijolo caindo, vidro quebrando, e lá no meio, virado para a câmera,
um pequeno querubim com uma cara de gozo absoluto. Era eu. Falei, cara, se eu tava com essa cara, eu devia estar curtindo muito. Eu fui no tal. E curtiu? Curti. Eu entendi onde eu estava fora da parada. Eu fui o único cara daqueles 45 que foi fazer uma escola ou um trabalho na área de humanas. Todo mundo foi para as exatas. Uhum. Que é uma coisa do bairro de classe média antigo, ninguém era de humanas. Todo mundo... Ainda mais essa profissão como a gente tem, né? Mais ligada com a arte, com a cultura, eventualmente com a educação mais humanista, assim. Tinha advogado, era ou o arquiteto, que era... Mas nem arquiteto não tinha na classe. Então, eu pensei, então é isso. Eu tinha uma cabeça um pouco de artista num lugar onde todo mundo tinha a cabeça de engenheiro. O que não quer dizer que artista é melhor que engenheiro, hein? Claro, mas você era um ETzinho eu ali, era um né? ET, eu era um ET. Pelo menos joguei bastante bola. Mas eu voltaria lá para trás e tentaria ser o cara mais malaco da classe. Tentaria curtir um pouquinho. Prêmio pelo conjunto da obra. Na brincadeira a seguir, a pessoa entrevistada acaba de ganhar o prêmio e agora sobe ao palco para fazer o seu discurso de agradecimento. Então, vamos imaginar que você está ali no palco com aquele troféu na mão. O que você vai falar? Como é que é seu discurso de agradecimento? Se eu ganhasse um prêmio desse, eu acho que para minha mulher, nem fala mais mulher, minha companheira, a Lucila, uma professora. Quando eu conheci ela, tinha idade para ser minha sobrinha, que nada, eu que era sobrinho dela. Eu acho assim, não acho que o casamento, não o casamento do papel, o acasalamento, viver junto com uma pessoa nesse mundo louco não é fácil. Tem altos e baixos e... Quantos anos de casamento? Entre casamento e namoro tem uns 40 anos. 40 anos. Filhos de 30 e poucos. Muitas músicas feitas para ela. Algumas músicas feitas para ela. E a sorte de estar junto, e altos e baixos, e mais... E eu digo mais, é assim, com ela é assim. Eu sei que é uma pessoa que faria tudo por mim, mas também é uma pessoa que, se precisasse me dar um pé na bunda, ou se precisar, ela não vai levar mais que meio minuto para isso. Então ela tem a cabeça dela. Então, ao mesmo tempo que a gente está junto, a gente está, entre aspas, a gente está livre, né? E eu acho que se viver com um artista num país como o Brasil, que é um país onde a gente que é artista é muito vulcânico e na criação, mas a nossa profissão é muito rarefeita, tem altos e baixos. Às vezes a gente está deprimido, às vezes a gente está contente, às vezes a gente está com o ego grande, às vezes a gente tem dinheiro, às vezes não tem. Então, eu agradeceria a Lu. Talvez eu nem fosse mais artista, o André me empurrou para dentro, a Lu me manteve, sabe? Que maravilhoso. Então é isso. Maravilhoso, Maurício Então é isso. Pereira. Dona Muito Lu. obrigada. Obrigada, Lu, por manter o Maurício aqui com a gente todos esses anos. E eu agradeço, porque, pombas, quando você falou, nós vamos ter um papo maluco com essas cartas, elas levam a gente para lugares inesperados mesmo. Não é? Eu Não é mesmo te místico? falei coisas que eu vou precisar... Depois eu te mando o áudio aqui para você. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Já está lá guardado no fundo. Isso vai aparecer em sonho.